A segunda frase de Jesus na cruz é dita quase que em sequência à primeira. Em um primeiro momento, Jesus olha para as pessoas e pede ao Pai que as perdoe. Em um segundo momento, Jesus olha para o malfeitor que está na cruz e diz: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Logo em seguida, a primeira frase de Jesus na cruz, o evangelista Lucas, no capítulo 23, começa a falar de um momento forte de zombaria sofrido por Jesus. Se nós olharmos para a narrativa do evangelho de Lucas, o povo que estava olhando toda aquela cena passivamente não participa daquela zombaria. Mas ela é feita pelos governantes judeus, pelos soldados, pela inscrição naquela plaquinha oferecida por Pilatos e colocada acima de Jesus na cruz, e pelo malfeitor incrédulo que foi pregado ao seu lado. A imagem do malfeitor, na verdade, poderia ser aplicada a todos nós, a todo o pecador, porque aos pés da cruz de Jesus, toda a humanidade está representada, seja pelos guardas, seja pelo povo, ou, como é o caso da nossa conversa aqui, pelo malfeitor incrédulo. O ponto é, toda a raça humana ataca o Filho de Deus com uma malícia inacreditável. Mas há uma ironia nessa malícia e zombaria sofrida por Jesus na cruz, porque elas falam exatamente as verdadeiras palavras do Evangelho. Jesus é ridicularizado por ser o Cristo, por aquele que salvou os outros, por ser o rei dos judeus. Mas é exatamente isso que ele é. As frases repetidas nessa cena de zombaria reforçam um tema muito importante durante o Evangelho de Lucas, a salvação. A zombaria começa com os governantes dizendo: salvou os outros? Salva-te a ti mesmo. Em seguida segue para os soldados que zombam dele dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E em um terceiro momento, a zombaria termina com o malfeitor incrédulo na cruz, onde ele diz: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Ironicamente, aqueles que estavam zombando de Jesus, na verdade estavam anunciando que ele é o Salvador. Na narrativa de Lucas, depois que o malfeitor impenitente participa da zombaria, ele é colocado de lado na cena e nós começamos a enxergar um outro personagem, um outro participante que entra na história. Primeiro, para repreender o malfeitor incrédulo. Segundo, para confessar o seu próprio pecado. Terceiro, para reconhecer que Jesus é realmente o Cristo. E finalmente, receber a promessa de salvação, receber a promessa do paraíso, ouvida por ele da boca do próprio Jesus. A confissão de pecado e de fé daquele malfeitor mostra a resposta adequada ao perdão que Jesus tinha anunciado a todas as pessoas quando pede ao Pai que perdoe a todos, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Aquele malfeitor na cruz, que reconheceu o seu pecado, recebeu uma instrução visível sobre a fé. Ele presenciou e observou a paixão de Jesus. Ele presenciou e observou as simples palavras de perdão que Jesus proferiu sobre os seus inimigos. Este malfeitor, à beira da morte do inferno, é o primeiro a ser convertido pelo anúncio de Jesus de que o pecado é perdoado em virtude da cruz. Ele é o primeiro a abraçar Jesus como aquele que salva os outros, o Cristo, o Rei dos judeus, como estava escrito na plaquinha acima de Jesus na cruz. E o momento é muito importante porque esse malfeitor expressa o seu arrependimento confessando o seu pecado. Ele teme a Deus, diferente do outro malfeitor que zombou de Jesus. Este reconhece que a sua morte tortuosa é um castigo pelos pecados que ele realmente cometeu. Ele reconhece que está sob julgamento e sob a ira de Deus. E ele confessa a sua culpa e reconhece que merece a punição. E depois de confessar o seu pecado, ele pede que Jesus lembre dele quando estiver no paraíso. E esse pedido do homem revela uma compreensão notável sobre o fato de que agora, mesmo na cruz, Jesus é rei. E agora, mesmo na cruz, a sua palavra concede perdão. E finalmente, então, Jesus profere a sua segunda frase na cruz. Ele diz: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Assim como na primeira frase que nós vimos no vídeo de ontem, a segunda mantém o mesmo enfoque trazido pelo evangelista Lucas: o perdão. Jesus, o crucificado, é fonte de perdão, até mesmo para o pior, para o menor, para o último. E com essas palavras, Jesus convida aquele homem a participar desse perdão para sempre. Sempre quando Jesus inicia uma frase dizendo "em verdade lhe digo", ele está alertando para o ouvinte: presta atenção que agora eu vou falar uma coisa de um significado muito importante. E aqui
No caso do malfeitor na cruz, Jesus está anunciando ele algo importantíssimo: o paraíso. E é exatamente isso que Cristo está conquistando naquela cruz por aquele malfeitor, mas também por você e por mim. E não é para depois, é hoje. Hoje, enquanto os pregos perfuram a carne daquele homem, hoje, enquanto ele sabe que está sofrendo amargamente e está próximo de sua morte, hoje, por exemplo, no nosso caso, quando a realidade da morte está tão presente em nossas vidas, sim, hoje. Hoje, porque agora na cruz Jesus é rei. Hoje, porque agora a sua palavra concede perdão. O que não significa que nós já vivemos no paraíso, ainda não, mas viveremos. E a morte de Cristo na cruz nos enfatiza, além das bênçãos presentes, as bênçãos futuras, que já são garantidas a nós por causa da cruz. Enquanto escreve o seu evangelho, Lucas não quer deixar dúvidas ao leitor. As bênçãos de Cristo não estão presentes ao passado, muito menos são algo que nós vamos receber somente no futuro. Antes, ele está se dirigindo aos seus leitores e dizendo a eles que hoje eles podem ouvir as mesmas palavras de perdão ouvidas pelo malfeitor na cruz e que valem também para você e para mim. Com a mesma compaixão que Jesus sentiu pelos governantes, pelos soldados, pelos zombadores e pelo malfeitor na cruz, pedindo que Deus os perdoasse, com a mesma compaixão que Jesus sentiu pelo malfeitor que se arrependeu, Jesus tem a mesma compaixão, amor e misericórdia e te diz: em verdade lhe digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém.